Saudações, meus queridos terráqueos. Aqui quem vos fala é Rodrigo Rezende, mais uma vez no Ciência Universalista. E hoje, sempre trazendo um pouco de bom humor, vamos falar sobre essa figura ilustre, ainda mais que estamos muito próximos do Natal de 2024. Eu vou fazer umas ressalvas mas já vou adiantando. Somos pessoas de boas da galáxia e precisamos do humor para trazer reflexões, tá? Sempre com muito respeito e muita fraternidade. Então hoje vamos falar sobre essa personalidade tão famosa no planeta que se chama Jesus. Eu vou parar de falar sim lentamente, porque isso é uma forma que os espiritualistas gostam de fazer. Uma fala pausada, uma fala forte, uma fala, olha as sílabas, espiritual. E como eu sou normal, igual a você e a qualquer um, eu vou falar normal, beleza? Então, gente, saudações de novo. Rodrigo Rezende aqui, brincando com vocês, mas de um assunto altamente sério. E vamos falar sobre esse personagem. Estou aqui a caráter, nos 32 graus do deserto da Paraíba. Mas eu acho que é a caráter para sentir um pouco na pele o que as pessoas lá de Jerusalém, lá daquela zona ali de deserto, o que é que eles sentiam, tá? E lá, nesse ambiente, onde todos andavam cheios de roupas aqui para se proteger do calor, essa personagem chamada Jesus, ela recebe diversos apelidos, nomes. Entre eles, Sananda, Yeshua, Cristo, Emanuel, Messias, Salvador, Príncipe da Paz, o Bom Pastor, Alfa e Ômega, Redentor, a Luz do Mundo, Homem de Dores, Rocha, Refúgio, Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, Papai do Céu, o Senhor, o irmão mais velho, o bom velhinho, enfim. Você pode denominar a essa figura, a este personagem, da maneira como você quiser, tá? Porque vemos aí que ele recebe diversos nomes em diversas culturas, diversos retratos, diversas formas, mas vamos falar sobre essa entidade, sobre essa personalidade, no qual culturalmente chamarei, a partir de agora, de Jesus, tá? Mas quem seria Jesus? Qual a sua importância para o nosso mundo, para a nossa cultura ocidental, ou até de repente para a cultura oriental também, tá? Então, antes precisamos salientar. Você pode ter a religião que você quiser, não tem problema nenhum. E eu não estou questionando a sua religiosidade, não estou questionando a sua forma de pensar, não estou desrespeitando a ninguém, de modo algum, tá? E a única certeza que eu tenho é que eu não sei de nada. Então eu estou aqui com muito respeito, trazendo provocações filosóficas, trazendo novas perguntas, um novo modo de analisar certos fatos, para que traga reflexão, que traga questionamento na vida de vocês e que isso direcione para a evolução, mas não para a destruição de sua fé, de sua crença ou de abalar suas estruturas religiosas. Aqui não é a minha intenção. Minha intenção é questionar, é discutir com todo o respeito possível. Estou usando do humor como uma forma de deixar o papo mais espontâneo, tá? Mas respeito a todas as visões, as crenças em relação a essa figura que eu chamo de Jesus ou a qualquer assunto desse vídeo. Beleza? Paz e amor. Não precisa, caso você tenha chegado aqui e é de alguma religião bem fervorosa, né, ou até mesmo radical, não precisa me desejar que eu vá para um lugar mais quente do que a Paraíba, tá? Um lugar lá no subsolo. Não precisa, porque muitos já fizeram isso. Então, se eu tiver que ir, eu irei, tá? Mas não se preocupem, não precisam colocar comentários a esse nível, porque eu amo todos vocês, amo a figura de Jesus e eu espero que todos vocês possam seguir o exemplo dele. Então eu acho que ele não colocaria comentários dessa forma, nem desejaria que eu fosse para um lugar mais quente, que eu acho que já vou estar arrancando essa roupa, que eu estou derretendo. Beleza?
Mas vamos lá. Vamos para as nossas premissas. Premissa é o seguinte, estamos falando de uma figura bíblica, Jesus. Então vou precisar deixar as minhas premissas aqui para a gente poder evoluir o papo. É o seguinte, galera, já deu, hein? Vou arrancar essa vestimenta da Arábia e voltarei aqui para Paraíba, beleza? Saindo do deserto, voltando agora. Ó, 1, 2, 3 e... Pronto, voltei. Agora sim, agora eu posso falar diretamente de 2024 para vocês, tá? Então, falando de premissas. Premissas é o seguinte, eu acho que muitos possuem religiões onde a figura de Jesus faz parte. Então, qual seria o seu Deus? O meu, no caso. E qual seria o seu? Primeiro, questionamento é a base para a evolução humana, certo? Então, eu vou questionar as minhas próprias crenças. Eu faço isso direto. Agora, a minha pergunta é, você tem medo? Você tem medo de questionar tudo que você acredita? De você questionar a sua religião? Você tem medo de praticar uma heresia contra o pai do amor aí, ó, bem simpático, que vai te enfiar lá no inferno só porque você fez uma pergunta? E vai correr atrás de você porque ele te ama muito e deseja que você fique no inferno para sempre? Se você teme um Deus tão sinistrão assim, respeito você e talvez você não continue isso em vida. Mas eu convido, na verdade, você a continuar para você ver que talvez você tem... Talvez não, que com certeza você tem que questionar se realmente você precisa ser alimentado por medo. Tá? E o meu Deus não é o Deus do medo, é o Deus da construção, do equilíbrio universal. Tá? Então eu não tenho medo nenhum de questionar. Inclusive o questionamento eu acho que é fruto da obra da humildade. Ensinamento aí, chave de Jesus. Então sejamos humildes como ele. E faça da mesma forma. Questione. Pergunte. Não sei. Será que meu pai está lá? Meu pai, não sei. Me explica aí. Você está questionando as palavras de Deus, vai para o inferno, cara. Eu acho que não faz muito sentido curtir um Deus desse, tá? Então, seguindo aí com as premissas, o meu Deus, ele é a inteligência intrínseca em tudo. Ou seja, é a causa primária de todas as coisas. É o arquiteto divino, é o construtor dos universos, tá? É o cara que construiu o infinito. Então é algo assim que não dá para entrar na nossa discussão aqui, no propósito que seja Deus. Mas é o meu Deus e é o que rege o equilíbrio universal, tá? E aí vem a perguntinha, Jesus seria o único filho de Deus? Na minha premissa, de nenhum modo. Jesus é filho de Deus assim como tudo e todas as criaturas do universo. Vamos começar a expandir que a nossa casa não é o planeta Terra. Olha a galáxiazinha aí. Nossa casa é o universo, a morada as moradas que existem no universo são todos os lugares, todas as galáxias, os planetas, enfim, tá? E outra coisa, o que é meu Deus? Vou colocar um exemplo rápido aí para vocês, que é esse cubo mágico. Se você pegar um cubo mágico em uma configuração aleatória e colocar em uma máquina que faça um movimento aleatório por segundo, eu vou garantir que esse cubo mágico vai estar resolvido, sei lá, em torno de uns 60 bilhões de anos. E a nossa ciência atual estima a idade do universo, pelo menos o universo visível, em cerca de 14 bilhões de anos. Então não faz sentido nenhum, na minha opinião, na minha visão, não considero racional você considerar que estruturas tão gigantescas, um universo tão infinito, vamos dizer assim, do micro ao macro, em um grau de ordem das coisas tão absurdamente complexo para isso tudo vir de uma coisa aleatória, sendo que o mero cubo mágico não consegue ser resolvido no tempo estimado que a gente calcula hoje, a ciência, pelo tempo do universo, tá? Então isso denota que o universo ele tem muita inteligência intrínseca para gerar esses graus de organização, tá? E quem geriu, enfim,
ou essa energia, o que está em tudo, é o que eu chamo de Deus. Então eu não vou personificar a figura de Deus. E o meu entendimento é que Jesus é um ser assim como eu e como você. Claro que todos filhos de Deus, ou seja, criaturas da criação, sendo que o cara em um outro nível. Isso aí eu acho que é inquestionável, tá? E aí vem algumas coisas que a gente vem para refletir. Por exemplo, existe a ideia de que existe uma Santíssima Trindade onde Jesus, Deus e o Espírito Santo seriam uma coisa só. Isso é bem complexo, também não vou entrar aqui não. Mas se a gente analisar Jesus como uma personalidade, como uma pessoa vivendo aqui na superfície da Terra, assim como eu estou vivendo, como você está vivendo, é difícil para o nosso entendimento a gente falar, olha, Rodrigo agora é Deus também, ou você é Deus, ou fulano é Deus. Não dá. Em conexão, todos somos lá para frente, de repente formamos uma consciência maior, todos somos um, aquela coisa toda, é algo muito complexo. Mas Jesus, na minha visão, é Jesus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tanto que Jesus, quando o bicho estava pegando, ele ia para cima da montanha orar, pedir orientação aos seus mentores, aos seus guias, pedir orientação ao seu pai. Ele ia conversar com Deus. Então, me diga, isso não seria muito estranho Jesus subir lá no Monte Sinai, se ajoelhar e falar assim, me ajude eu mesmo, ou eu mesmo, me ajude aí. Não faz sentido, na minha opinião. Calma, respira. Não estou zombando, eu não sou um obsessor, um espírito zombeteiro, não estou aqui, não sou um demônio. Eu só estou questionando com muito humor, tá? Já orei aqui, já pedi auxílio de Jesus, já pedi desculpa por qualquer brincadeira, então me entendo com o cara. Fique de boa, não precisa me desejar um lugar quentinho, beleza? Então, seguindo, Jesus, como falamos, ele vem de um conjunto de livros chamado Bíblia. Aí você me pergunta, Rodrigo, você acredita na palavra do Senhor? Falei, de que senhor você está falando? Que todos os senhores que eu conheço já mentiram em algum momento. Não é não? Então não dá para levar o pé da letra. Não, rapaz, deixa de brincadeira, eu tô falando de Deus. Eu falei, cara, o que são as palavras de Deus? A Bíblia? Eu falei, qual delas? Só existe uma? Eu, qual? A da minha igreja? Eu falei, suspeitei desde o princípio. Meu vizinho tem 14 Bíblias diferentes. Escolha uma e diga qual é. Não, Rodrigo, não existe esse negócio de Bíblia diferente. Ah, é? Será que eu terei que mostrar? Vou pedir uma foto pro meu vizinho. Então é o seguinte, a Bíblia, ela foi construída de uma forma bem complicada, onde pessoas escutaram histórias, que depois escreveram em pergaminhos que foram escondidos em uma porrada de local, que foram sendo encontrados, que foram sendo traduzidos e misturados em uma coletânea só. E aí chegou um momento que rolou aquele concílio de Nicéia, e entre outros momentos que personalidades definiram, não, tira esse livro, tira esse, bota esse, rasga essa página, tira essa palavrinha aí, até chegar na estrutura que a gente tem hoje. E mesmo na Bíblia que a gente tem hoje, temos diversas versões. Ah, tem a Bíblia da igreja tal, tem a Bíblia da religião tal, e cada um puxando pro seu lado. Já li Bíblia que falava de espiritismo, que era contra o espiritismo. Eu falei, caramba, esse termo espiritismo é de 1850. Isso é novo, como é que essa zorra poderia estar na Bíblia, né? E aí vem a dificuldade. Então, sempre perguntar, Rodrigo, você acredita na Bíblia? Eu vou dizer, depende do que está escrito ali. Além do mais, que quem escreveu são pessoas muito antigas, elas não tinham conhecimento de mundo que a gente tem hoje. É um livro que está desatualizado nesse sentido. É um livro que tem coisas muito boas e tem muitos contos ali que são certamente fábulas, lendas, outras histórias de culturas antigas sendo recontadas. Tem de tudo. Inclusive, ó, esse gráfico que está aqui abaixo de mim, essas linhas vermelhinhas aí, são elos de contradições da Bíblia. Mais de 450 contradições. Ou seja, uma coisa que é dita depois é dita diferente em relação àquela mesma coisa. E aí você fica se questionando, caramba, olhando para essas linhas aí, certamente tem algo errado aí, não tem?
Então, não é algo imaculado, não é algo sagrado. Eu não gosto particularmente desse termo sagrado, porque você é sagrado, meu amigo. Você, a sua vida, da sua família, dos animais, da natureza, tudo, na minha opinião, é sagrado. Tudo precisa do equilíbrio, tudo precisa da sua conservação, tudo precisa seguir seus ciclos. Então, assim, no final das contas, tudo é sagrado. E aí, quando você rotula um livro disso, é justamente para você não ter o questionamento sobre um livro que veio de muitas edições, traduções, e certamente que tem coisas que precisam ser atualizadas e discutidas. Então, não dá, na minha opinião, para acreditar na Bíblia ao pé da letra. Beleza? Beleza. Já estou no lugar quentinho? Ainda não? Então vamos junto. E outra questão também são as narrativas antigas. Vemos que as religiosidades elas são banhadas, imersas em culturas. As culturas elas vão mudando com o tempo e a própria religiosidade, a própria religião também, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá para o Egito, você vê muito uma figura de uma mulher, uma mulher que teve um filho virgem amamentando, né, um prodígio aí. Ísis amamentando Horus, por exemplo. Você vê imagens, inclusive com auréolas, e aí você vê na nossa cultura mais recente cristã a mesma figura da Virgem amamentando seu filho. Então, isso existe um grande sincretismo religioso e muitos elementos da igreja moderna, a igreja católica romana, que depois veio a questão do protestantismo e se tornaram a base do cristianismo, ela é repleta do sincretismo religioso. Vamos ver mais para frente o Natal. Muitas simbologias são egípcias, outras vêm da Suméria, vêm de culturas muito antigas, aqueles contos, né, da própria figura patriarcal do Deus, homem, né, e isso aí, em todas as culturas antigas, nós vemos esse mesmo formato. Deixa o convite, se você não conhece a Academia Universalista, no site cienciauniversalista.com.br, grátis, tudo grátis aqui, ou aqui mesmo no YouTube, na playlist, é a última aula do nível Social 2, onde a gente vai falar sobre a Bíblia, da ufologia à mitologia. Recomendo, vamos analisar vários elementos que denotam essa questão de culturas antigas recontarem certos contos com mudanças culturais, com nome de personalidades, enfim. Então, no nível social, nós temos muitas aulas que vão lidar com essa questão das culturas antigas, das mitologias antigas, tá? Então, seguindo. Por exemplo, existe um probleminha que é o seguinte: muitas informações de culturas antigas nós conseguimos coletar após o cristianismo. Então, pode sim existir a influência do cristianismo em contos de culturas antigas. Então, não dá para dizer que isso aqui que eu vou mostrar para vocês é verdade. Que todo mundo aí nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Nada disso. Isso é só, mas chama a atenção de como existem muitos elementos semelhantes sendo contados. Tá? Mas é difícil definir quem chegou primeiro, quem está falando a verdade. Tá? Mas vem a questão de Horus, Mitra, Dionísios, o próprio Jesus, Krishna, Atis, Buda, Hermes, várias personalidades, figuras importantes em vários momentos, tem muitos traços, muitas ideias semelhantes. Muitas aí nasceram de mulheres virgens, seu nascimento foi atribuído a 25 de dezembro, apesar que eu acho que isso aí veio depois do cristianismo, mas podemos já suspeitar de que a Bíblia, lembrando, quando foi escrita, muitas culturas já tinham existido e já tinham contos semelhantes, tá? E então, por exemplo, quando a religião oficial de Roma era o culto de adoração ao sol, nós tínhamos aí, né, no Egito, as auréolas, né, que representavam aí, se eu não me engano, era o sol, enfim, os seres as divindades que vinham do sol. O disco solar no Antigo Egito e as auréolas dos santos são algo muito parecido. Eu não coloquei aí porque, inclusive, já fiz vídeos sobre isso. Na academia tem a roupa do Papa, os símbolos aqui de peixe, o formato do chapéu do Papa, os obeliscos aí como tem aí embaixo.
que a gente olha que lindo as representações, os símbolos cristãos. Não, isso é muito mais antigo. Os obeliscos a gente vê muito presente lá no Egito. E muita coisa do Egito a gente já viu presente na Suméria. Então, assim, são coisas muito antigas que o cristianismo abraçou. Onde a gente vê no Natal, por exemplo, o Natal, 25 de dezembro, era a festa da Saturnália, uma festa pagã. Lá Saturno, aquela coisa toda, onde escravo ia pra rua, bacanal, aquela bagunça toda, naquele dia não tinha lei, era carnaval, era zona. Aí o cristianismo ficou na moda, alguém pensou, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a Saturnália e transformar em uma coisa cristã, e vai ser o quê? O nascimento de Jesus então, fechou, uhul, Natal, pronto, foi mais ou menos assim. Você tá ligado que Papai Noel era verde, a Coca-Cola que deixou vermelho, então assim, muita coisa, isso não é brincadeira não, muita coisa que a gente acredita hoje tem um passado que a gente precisa reler, tá? Porque muita coisa foi alterada. Então a própria simbologia da religião cristã, da Bíblia, vem de culturas antigas, tá? Mas agora vamos voltar a Jesus, que o papo hoje é Jesus, né? Então falando de um ser humano, o ser humano ele nasce, cresce, né? Passa pela infância, pela juventude, se torna um adulto, maduro, um idosinho e morre. Esse é o ciclo natural da vida aqui na Terra. Então, na Bíblia, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas vemos alguma coisa de quando ele era criança, né? Vimos falar sobre o nascimento dele, quando ele era criança, que era uma criança assim, uma criança esperta, criança carinhosa com os pais, pelo menos assim que eu aprendi na catequese. Fiz 2 anos de catequese. E aí, ele vai crescendo, aí já começa a conversar com os caras mais velhos, né, com conhecimento e tal, e pum, já tá adulto. O meio do caminho é meio nebuloso, a gente não sabe direito por onde ele perambulou. Dizem que ele foi na África até a Etiópia e passou e foi até a Ásia. Dizem que foi um cara que fez muitos estudos por aí, mas enfim, não temos muita certeza. E alegam que aos 33 anos ele foi embora, né? Que acabaram, ceifaram a vida dele. Então essa é a narrativa que nós temos sobre a figura do carinhoso Jesus Cristo. Mas o que eu quero fazer para você? Hoje eu quero analisar 4 possibilidades dessa história. E eu vou me focar principalmente na chegada de Jesus, tá? Qual seria a origem de Jesus aqui? Rodrigo, quais seriam essas 4 possibilidades? A primeira possibilidade é de que a figura de Jesus é uma lenda, que Jesus de fato não existiu e foi atribuído esse nome a uma figura mitológica e aí ficou. Beleza? É uma possibilidade. A segunda possibilidade é aquela vinda bíblica, aquela e assim faça-se Jesus e Jesus veio. Beleza? Beleza. Outra possibilidade é uma vinda natural. Ele era um ser humano que nasceu como eu e como você. De boas. E a última possibilidade é uma vinda natural, mas com uma leve modificação. E o que seria essa modificação? Então eu vou convidá-los a viajarmos nessas 4 possibilidades. Existem outras? Talvez. Mas para mim já bastam essas 4. Tá? Então o bebezinho Jesus, que já chegou aí com a coroa de espinho e tudo, coitado. Veio através de sua querida mãe, chamada Nossa Senhora, que por sinal se casou ainda adolescente. Um negócio naquela época era meio sinistrão. E aí tem o espermatozoidezinho dizendo, ó, vos direi a verdade. Jesus chegou, mas chegou... Ele apareceu dentro da barriga como? Sem óvulo, sem espermatozoide? A criança estava lá e puf, apareceu dentro do útero? O que é que você acha? Vamos então para a possibilidade, primeiro, número 1. Possibilidade número 1. De Jesus ser uma lenda. Eu deixo aqui uma sugestão, inclusive está o link aí no YouTube, do YouTube, tá? Pausa o vídeo aí se você quiser, anota esse link. Vou ver se eu deixo também nos comentários para você assistir. Nesse link é um trecho desse documentário, desse filme Zeitgeist, não sei como é que se pronuncia isso, onde o filme Zeitgeist aborda temas como o cristianismo, mas não faz referência direta ao personagem de Jesus. No entanto, a teoria do Jesus mito tem antecedentes na Revolução Francesa, na década de 1790,
quando pensadores como Constantin François Volney e Charles François Dupuis-François, não sei como é que se fala em francês, discutiram a vida de Jesus. De acordo com esses pensadores, a vida de Jesus e outros mitos antigos eram baseados no movimento do Sol através do zodíaco. Cara, já tem tempo que eu não assisti, mas eu lembro que na época me deixou pensativo pra caramba. E tem coisas que realmente deixam a gente bem pensativo. Os Três Reis Magos, a Estrela Guia, várias coisas, tá? E Jesus Cristo foi um projeto judeu que viveu na Palestina no século I depois de Cristo. A maioria dos acadêmicos concorda que Jesus nasceu por volta do início do primeiro século e morreu nos anos 30 e 36 depois de Cristo, tá? Então, é uma possibilidade. Rodrigo, você acredita nisso? Eu não. Mas eu acho que muita coisa da história de Jesus pode estar aí, sim, tá? Como eu falei, cultural, as questões das culturas, os contos antigos, me falhou a memória, as lendas, as mitologias que são passadas de sociedade para sociedade, de geração para geração. Muito, esse documentário mostra como muita coisa pode ser um conto desse repaginado. E para mim faz sentido. Mas eu não acredito que explica a existência, a figura do Jesus Cristo, tá? Então, seguindo. Essa eu não preciso nem falar muito. Maria estava lá, de boa, varrendo sua casa, e escou um anjo. Um anjo com asas assim, ó, de pombo gigante. Ele veio e falou: Maria, você aguarda aí no seu ventre. A partir de agora vai chegar aí uma criança. Ela é muito especial, ela é o filho de Deus. Cuida dela, beleza? Não, dá ideia para José para ele não ficar estressado, que você é inocente, fica de boa e vai vir. E José foi lá, caramba, se engravidou do nada, nossa, é Deus, abraçou, e nasceu. Aí tá Gabriel aí trazendo o teste de gravidez para Maria, tá? Só que essa imagem tá meio estranha porque Maria já tá grávida, né? Então eu acho que ele tá só analisando o teste. Mas enfim, esse é o conto bíblico, tá? Que um anjo veio para declarar a vinda do Deus encarnado na barriga daquela mulher. Tá? E falou, você tem uma missão do caramba que é acompanhar Jesusão. Beleza? Cara, eu imagino a cabeça de José, hein, cara? Eu não sei você, mas eu acho que eu ia ficar um períodozinho meio perturbado. Eu acho que eu ia pedir muito para ver esse anjo Gabriel. Ainda mais se fosse um anjo bonitão. Até assim eu acho que ia ficar encucado. Mas, deu tudo certo, de acordo com a Bíblia. Casal aí de boas. E tiveram um bebezinho ali na manjedoura, ali no estábulozinho, Jesus, Maria, os Três Reis Magos, que não me pergunte como, sabiam que ele ia estar ali, mas uma estrela, a estrela, que é uma coisa parada, ela foi, guiando, foi para lá, foi para cá, vem galera, segue aqui, segue nós, tamo junto, Jesus está ali, e aí nasceu aquela coisa toda, e foi quando isso? Ninguém sabe, foi em dezembro? Não. Outra coisa, sabia que o calendário não era assim, o gregoriano que a gente usa hoje? Inclusive o primeiro mês do ano era março. Pois é, meu garoto. O ano começava em março. Ou seja, meu aniversário, que é dia 3 de março, ia ser quase no Réveillon. Pós-Réveillon. Aí você vai entender porque dezembro é 10, novembro é 9, né? Não faz sentido dezembro ser 12, mês 12 ser 10. Então as coisas eram diferentes lá atrás. Era tudo muito doido, viu? Então vamos agora sair da possibilidade 2 e iremos para a possibilidade 3, que é uma vinda natural. Essa para mim é bem relevante. O que é a vinda natural? Adivinha? Vamos beber uma aguinha, bora? Meus vídeos vocês estão ligados, é quase sem edição, né? Quase sem cortes. Só vai ter por causa da vestimenta. A natural é o seguinte. José, olha, o cara lá, legal, gente boa, bonitão. Maria também, uma mulher bonitona, gente boa. Eles eram muito parceiros, eles se amavam demais. E uma bela noite, se fez o amor. E nesse momento Jesus falou, fui. E veio. Simples assim, natural, como Deus faz para todo mundo. Você nessa igreja aí, que fica achando que tudo é pecado. Uma boa parte das igrejas mais fala em demônio do que em Deus. Só fica caçando treta, e principalmente na vida dos outros, né? Você não pode dormir sem camisa. Você não
pode ter relações dessa forma. Tem umas que mandam até jogar vinagre antes. Olha que maluquice. É daí pra pior. Então, não vejo maldade nenhuma, erro nenhum, um casal ter filhos através do seu amor. Olha que maravilha. Olha que belo. Jesus nasceu do amor de um casal maravilhoso. Cara, e aí veio o Gabriel, um anjo aí, chegou para ele, para Maria e falou: Maria, o filho de vocês dois será um ser muito especial. Pronto. Show de bola. José não fica mais encucado. Vida que segue. E ele ia nascer como nasceu, na manjedoura, onde queira, na data que for, e para seguir a sua missão aqui na Terra, tá? Então eu acho essa altamente plausível. Na verdade, eu até acho que foi dessa forma, tá? Rodrigo falando. Mas eu colocaria uma coisita a mais nessa possibilidade, que vai dar origem à possibilidade número 4. O que seria essa coisinha a mais? Que anjo é esse? É um anjo bonitão, com asa de pombo? Que é essa pessoa, essa coisa que falou com Maria, né? Para esse ser diferente. E outra coisa, Jesus realmente era um cara altamente diferenciado. E nós vemos que para um ser humano nascer, ele precisa da dualidade, espermatozoide e óvulo, masculino e feminino. Se unem na fecundação, houve a fecundação, puf, há uma liberação de luz, isso é verdade, a ciência já mostra, e aquela célula começa a se dividir. E, inclusive, a gente estudou isso na Academia Universalista, porque a célula só sai da mitose para a meiose com 64 células, formando uma estrutura lá no zigoto. Por que 64? O que são os números 3, 6 e 9, quando a gente analisa o universo? Né? O que seria Jesus e 12 apóstolos? O que seria uma singularidade sendo equilibrada por 12 vértices? Que geometria é essa do espaço? Do espaço-tempo, do vácuo, que é a origem de toda a vida, toda a matéria. Então, assim, aqui eu vou me atentar só realmente à figura de Jesus. Mas a coisa ela é muito mais complexa e entramos nessa complexidade na Academia Universalista. Beleza? Em outros vídeos aqui do canal. Então, seguindo para a quarta possibilidade, seria uma vinda levemente modificada. O que é isso? Jesus precisava vir para a Terra, para a superfície, para essa nossa dimensão. Para isso, da onde ele veio, amigos espaciais, outros seres mais evoluídos, fizeram pequena modificação genética no DNA para que fosse possível a chegada de boas daquele ser que traria uma carga de consciência muito mais elevada, tá? E aí eis que desceu um anjo, já não tá com asa de pombo, e falou: Maria, o filho de vocês dois será um ser especial. Mesma coisa, ela, nossa, aquele ser veio do céu, certamente estaria sem capacete para não assustar, mas vocês entenderam que isso aqui é só figurinha ilustrativa, né? E aí você pode ver, ó, no nascimento da manjedoura, ó, uma ilustração medieval, ó lá, ó, um negócio no céu, um disco iluminando, ó, aquela cena. E eis que veio esse cara, gente fina, ó, das galáxias. Ou seja, Jesus Cristo não seria nada mais nada menos do que um humano que nasceu normalmente ali através da genética ali e do amor de João, ou João o quê, rapaz? João e Maria, outro conto, de José e Maria, sendo que a sua consciência já vinha de outras partes do cosmos, vinha com evolução muito mais elevada, e inclusive necessitando de uma reestruturação genética para que ele se manifestasse em nossa densidade de realidade. Aí agora vamos começar a perturbar nossas mentes, né? Aí você fala: ih, Rodrigo, que loucura, você é louco, você é lunático, você está falando agora aqui de extraterrestres, né? É. Você acha que anjo é o quê? Anjo mora aqui na Terra? Não, mora no céu, né? Onde você queira chamar, no paraíso. É aqui na Terra? Não. Pronto, só por isso ele é um extraterrestre. E a consciência, nós vamos ver já já, ela não nasce aqui e não para aqui. Ela, depois que a gente morre, ela sai daqui e ela já existia antes de chegar. E isso vamos ver em diversos aprendizados da vida, inclusive na própria Bíblia.
Mas eu queria antes falar com vocês o seguinte. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, o que é a criação do Pai, de Deus? É o universo. Olha essa foto aí do meio. Isso aí, esses pontinhos são galáxias. Cada pontinho desse com bilhões e bilhões, quem sabe trilhões de sistemas solares. E pega uma galáxiazinha dessa lá que você quase não vê. É a nossa Via Láctea. E estamos na periferia da nossa Via Láctea. Aí você pergunta, Rodrigo, essa foto é da Via Láctea? Não existe foto da Via Láctea. Beleza? A gente fala sobre isso lá na Academia Universalista. É uma representação baseado em outras galáxias. Então, e na Via Láctea nós estamos na periferia, num cantinho lá, quase sem vizinhança. E aí tem uma galera que mora na vizinhança da periferia do subúrbio da Casa do Chapéu Cósmico e acha que nós somos os centros do universo. Que Deus só criou essa parada aqui, que isso tudo aí é só desperdício. Que o que importa só é o planeta Terra. Aqui é que manda em todo o universo. Não faz sentido algum, tá? Isso para mim é de uma extrema arrogância humana. A vida, ela se manifesta em todo o universo. Ah, Rodrigo, então que você chegar em qualquer satélite, em qualquer cometa, em qualquer planeta vai ter vida? Não. Não é em todo o canto que você chega aqui no planeta Terra tem vida. Você chega no meio do deserto, cava ali, só tem areia. E aí tem vida ali? Da maneira como a gente conhece? Não. Então a mesma coisa é o universo. Mas o universo é manifestação latente de vida. Em todos os cantos. E em formas que a gente nem conhece. E a gente não consegue nem perceber que sejam vida, consciências. Tá? Então, por exemplo, falando de múltiplas vidas, para não utilizar o termo reencarnação, mas já utilizando, as múltiplas vidas, ou seja, a consciência, ela muda de estado, ela muda de dimensão. Então, eu estou sendo Rodrigo aqui na superfície da Terra. E, eu vou dizer, lugar hostil, lugar tenso. Jesusão, pior ainda. Naquela época, Jesus pegou uma higiene bem complicada, uma violência absurda, um negócio bem complicado. O pessoal lá era bruto, era animal quase. Hoje já está complicado, imagina na época de Jesus, né? Então, Jesus foi um momento daquela consciência incrível. Como o Rodrigo está sendo um momento de quem eu sou. Por isso que perguntaram, Jesus, quem você é? Ele, eu sou aquele que sou. Tipo assim, não dê nome aos bois, porque eu já tive muitos nomes. Entendeu? Então, ó, por exemplo, vamos ler aí na Bíblia. Aí tem os versículos, as paradas aí que eu não entendo muito bem, tá? Mas estão algumas referências. Ó, eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vinha um corpo intacto. Interessante, né? Jeremias, blá blá blá. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia te designado profeta das nações. Ou seja, Jesus já conhecia o cara antes de ele nascer. Ou seja, ele já existia antes. Você sabia que a reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano de 553? Mas essa tese foi recusada no segundo concílio de Constantinopla. Constantino e seus amigos, né? Não pela Igreja ou pelo Papa, mas pelo imperador Justiniano por influência de sua esposa, ex-prostituta, que não achava conveniente a lei do karma. Como eu falei, muita coisa foi ditada. Constantino também editou. Aí, ó, Mateus 17, 10, 13. Os discípulos lhe perguntaram, por que dizem os escribas que Elias deve vir antes? Respondeu-lhes, Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. E não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, também o Filho do Homem está para sofrer da parte deles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Ou seja, João Batista já veio, com outro nome, vocês não reconheceram ele. E não deram valor ao cara, trazendo ali conceitos e tal, mas, né? De novo, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí vão trazer diversas interpretações, mas para mim Jesus foi claro. Cara, você não vai entrar de novo no ventre.
Mas você em espírito, e a água como elemento da vida, né? Nosso elemento, nós somos basicamente água, lembre-se, nosso corpo, sei lá, uns 75% dele é água, como 80% da terra é água. Então, como água e espírito, nós vamos nascer de novo. Outra mulher, outro momento, né? Minha leitura, beleza? Você que está me desejando ir para o lugar quentinho ainda está aqui? Se está, continua, vamos junto. Justiça. Jesus pagou pelos pecados do mundo? Ah, isso é uma coisa que eu gosto de questionar. Porque existe essa máxima aí, né? Jesus veio, ele pagou pelos pecados do mundo. Eu digo, do mundo não. O meu, por exemplo, eu não deixei ele pagar. Porque eu não acho justo. Tá? O cara vem para ele pagar. Ah, por isso que ele sofreu, foi torturado, foi para a cruz. Porque ele estava pagando pelos nossos pecados. Cara, quem fala isso, na minha opinião, não gosta de Jesus. Porque eu diria, não, de jeito nenhum. As merdas que eu faço, as minhas cagadas, deixa que eu respondo por elas, que eu corrijo. O cara já tem muita coisa para resolver, muita coisa para ensinar, muito menos eu quero que ele sofra por mim. Que na verdade eu estou sofrendo pelos minhas falhas e ele está me dando é o quê? É aprendizado, é amor, é coisa boa, positiva, ele está me salvando e não sofrendo para mim. Então, essa é a minha questão de justiça divina, que na minha opinião a justiça divina ela não consegue ser explicada sem a questão das múltiplas vidas, tá? E as nossas missões elas são individuais, são os nossos aprendizados. E Jesus veio como um grande professor, com um grande ensinamento, com grandes lições, sendo um exemplo de ser humano. Então, isso para mim é o maior legado dele. Não é as porradas, o que aconteceu com ele, assassinato, aquelas coisas todas, que ainda é questionável, né? Mas o ciclo da vida ele é infinito. Nós partiremos dessa dimensão, dessa existência, e iremos para outros locais, e a vida vai sempre estar continuando. Mas Jesus veio mostrar que existe um mundo, um reino, que não é esse aqui. Esse universo aqui, o que a gente chama de universo material, é uma película, um fragmento de universo muito maior, que a gente chama de espiritual, invisível, imaterial. Quando você olha, por exemplo, um átomo, 99,9999% dele é vazio, é o vácuo, é o nada. Ou seja, então tudo que existe é mais nada, mais vácuo, mais nada do que alguma coisa. Ou seja, a nossa existência, todo esse universo visível, material que a gente vislumbra, esses bilhões e bilhões de infinitas galáxias, é 0,00001% do tudo. Então, o que mais existe é o impalpável, é o imaterial. E Jesus veio mostrar o seguinte, galera, a gente está só em um fragmento, em um momento, é uma coisa pequena. Nós vamos precisar entrar em outros reinos. E para isso, para essa evolução, você precisa de quê? Aí vem o grande legado dele. Ser uma pessoa justa, amorosa. Aí vem, o que é amor para você? É tomar um tapa e dar outra face assim para qualquer um? Não. Você leu errado aí, né? É ser justo, é ser bondoso, é ser honesto, ser respeitador. É isso aí, meu amigo. É isso aí. E esse só é complicado. Até hoje estão se matando, estão criando guerras por causa de um exemplo tão lindo que foi o de Jesus, velho. Os filhos... Bíblia. Os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. O que é uma questão de justiça. Aí vem algumas ideias de... o cara nasceu no dia 3 de março de 1981, com a família, com uma certa estrutura, uma capacidade ali financeira, um pessoal muito legal e teve muitas oportunidades. Aí um outro cara nasceu no dia 3 de março de 1981, numa família extremamente miserável de pobre, mãe prostituta, ladrona, o pai ladrão, psicopata, e o cara ainda nasceu doente, com elefantíase, cego, um negócio bem complicado. Aí você vai e pergunta, é religioso? Meu superior religioso? Por que ele vê uma situação tão difícil ao mesmo tempo que hoje outro vê uma situação tão mais confortável? Mistério de Deus, cada um tem a sua missão e cada um pode transformar o seu presente em um futuro melhor. Mas por que ele já veio na condição tão desgraçada e o outro não? É porque nós pagamos pelo pecado original. Sabe Adão e Eva lá? Aquela ideia que eu não concordo em nada com aquilo. Que inclusive Adão e Eva, quando você vai para a Bíblia mostra que no momento que
não sei se foi Caim ou Abel, sei lá, um deles, que saiu de onde eles estavam, foi para uma cidade que já tinha gente pra caramba. E quando eles andavam pelo deserto, eles tinham medo dos povos do deserto. Então esquece, a Caim e Abel é uma lenda. Bem local, bem pequenininha, tá? A origem do ser humano na Terra, a Academia Universalista, a gente trabalhou muito profundamente esse assunto. Então, quando você olha, pera aí, meu superior religioso, não dá para pagar pelos pecados de familiares, pelos pecados originais, porque não fui eu, não seria justo. E a própria Bíblia mostra que isso é verdade, não é justo. E essa sensação de justiça é óbvia. Não tem muito o que questionar. Olha o Jesus aí, ó. Pai, eles querem que eu pague pela zorra toda. Soltei Jesus. Eu, como advogado divino, que, né, tive essa moral aí, falei, não, Deus, libera o cara aí. O cara veio fazer algo muito bom. Ele não tem que responder pelas merdas que o ser humano animal faz, não. Por isso que tá aí, ó. Valeu, cara, agradecendo. Tamo junto, Jesus. Tamo junto. Eu gosto de você, amo você, cara. Quero que você sofra focado pela gente, não. A gente tem que sofrer pelos nossos aprendizados. E aí vem também a questão magia ou tecnologia. Lembra da feiticeira fazendo aquela propaganda? Acho que era de uma cinta, aquela choque. Não é feitiçaria, é tecnologia. Pois é. Vamos falar um pouquinho de Arca da Aliança, já que é algo que está na Bíblia, está ali pertinho de Jesus. Uma paradinha aí, ó, mística, que tinham luzes que eram emanadas de cima, em giros, em vórtex, para aquele brilho ali entre dois elementos de ouro naquela arca e tal. Você, caramba, isso me lembra alguma coisa. Pois é, Rodrigo falou sobre isso na Academia Universalista, não é? Fizemos até uma correlação aí de, ó, uma estrutura de madeira com placas de ouro externo e interno que já daria uma condição muito fácil de um capacitor, de repente um artefato altamente tecnológico armazenando uma singularidade, cristais, etc e tal, existem diversas ideias, onde seria um artefato tecnológico esquecido, deixado, sei lá, por uma outra civilização que já esteve aqui, onde dizem, vamos especular aqui, meu irmão, com força, onde dizem que essa Arca da Aliança era um artefato tecnológico que ela mudava, ela interferia completamente na realidade, no campo espaço-tempo, energia, verdadeiro portal de energia, enfim. E dizem que quando Jesus foi para a África, lá na Etiópia, só que em algum momento ele soube que a arca estava guardada em um local e dizem que ele foi um dos poucos, se não o único, um dos poucos que conseguiu operar, manipular a Arca da Aliança sem se destruir. Aí dizem que Jesus explicou que a Arca da Aliança ela trabalhava diretamente com a sua psique. Ou seja, se você entrasse com um controle destrutivo, você estava junto ali, você não tinha como evitar. E se você estivesse na construção, você poderia causar milagres, né? Aí vem a questão dos milagres. Será que Jesus não tinha um artefato tecnológico cedido por alguns amigos, como o Gabriel, por exemplo, que veio, né, lá de cima? Alguém chegou lá, ó, Jesus. Ele já, eu tô ligado, cara, eu conheço já, não preciso usar, né? Ah, isso diminui a figura de Jesus por não ser o toque do dedo e de repente ter sido com algum artefato também, auxiliando ele, um cristal, alguma coisa, enfim, qualquer coisa. Para mim é indiferente, não muda nada. Se Jesus era mais tecnológico ou não. Então, se de repente você chega lá no Sinai, tá Jesus lá, ó, conversando com a galera de outras dimensões aí através de um notebook. Não, isso aí não pode. Por quê, cara? Não vai desmerecer em nada a obra do cara. Inclusive, quando a gente fala de Arca da Aliança, a Arca da Aliança, por mais de uma vez, ela abriu as águas do Rio Jordão. E detalhe, teve uma vez que o maluquinho, né? Moisés botou o cajadão e pá, abre a água. Ele estava acompanhando a arca. Mas Moisés já tinha batido as botas, não tinha cajado, não tinha nada. E quando a galera foi atravessar o Rio Jordão, o que é que aconteceu? As águas se separaram. Aí vem aquela questão, então não era o cajado, então não era Deus, era a própria Arca da Aliança. Aí vem mais uma informação que nos remete
com todas as outras informações que a gente viu na Academia Universalista, de geometria do universo, do que seria singularidade, enfim, diversas coisas, diversos conhecimentos que agregam na possibilidade de ser realmente ter sido um artefato deixado aqui por uma civilização avançada, artefato esse que foi utilizado possivelmente dentro das pirâmides, daí o tamanho daqueles corredores da pirâmide, não é para uma pessoa, a pessoa tem corredor lá que mal ela vai engatinhando, então dizem que era um artefato realmente, artefato esse que estaria escondido ou estaria em posse de quem não quer espalhar para ninguém, né? Aí é a coisa mais complicada da gente definir. Mas o que seria Jesus? Jesus seria um Marte? Qual seria o legado dele? E eu digo o seguinte, que a morte não é o legado de Jesus. Eu, particularmente, não gosto, não me agrada crucifixos de Jesus lá, daquele corpo sangrando lá, morto, assim, ó, de um defunto na parede. Não me agrada em nada. Tá? Respeito você, minha família toda. Acho que alguém vai ter um crucifixo desse na parede. Não acho problema nenhum, não vou entrar lá, vou dizer, tira isso daí. Como certos religiosos fazem, tentando converter o outro. Eu não tô aqui para converter ninguém a nada, né? Mas eu não gosto, eu não tenho na minha casa. Eu gosto disso aí, ó. Jesus sorrindo. Não aquele Jesus melancólico, só assim, ó. Não. Jesus sorrindo, Jesus com energia, com amor, com poder de transformação, com uma gigantesca potência de paz que ele era, né? Mas com energia. E amor, alegria, humildade, coragem, família. Para mim são elementos muito fortes que Jesus deixou. Por exemplo, Rodrigo, você assistiu o filme... Como é o nome do filme, rapaz? Esqueci agora o nome do filme. Não, Código da Vinci. Assisti. Foi um final chocante, não foi? Não. Jesus nasceu, como nasceu todos os seres humanos, um ser muito especial. Como criança, fazia besteira, tomava puxão de orelha da mãe, fez traquinagem, rebeldia... Aquela bagunça de criança, foi amadurecendo, certamente muito precoce, aprendendo as coisas, questionando, não sei o quê. Se tornou um adulto, um cara bonitão, um cara muito simpático, um cara com muita energia, muito vigor, atraía muita gente. Eis que chega uma mulher, tocada por Jesus, e de repente essa mulher se apaixona por esse homem fantástico. De repente, Jesus se apaixona também, afinal... A paixão é um amor também. Ele veio pregar o amor. Forma uma família linda, tem filhos e Jesus morre, seja assassinado daquela maneira na cruz, ou não, ou velhinho, com a sua digníssima esposa, com os seus filhos e deixou esse legado. Caramba, você ficou impactado agora? E eu fiquei altamente diferente. Cara, pra mim não faz diferença nenhuma Jesus ter mulher, não ter tido mulher, ter tido filhos, não ter tido filhos, morreu com os 33 ou com os 93. Cara, não me interessa. Isso eu chamo de revista Cara Espiritual. Pra mim não muda em nada. Rodrigo, mas isso aí você tá trazendo Deus como homem só. Deus é Deus. O homem Jesus é o homem Jesus. Pra mim, um verdadeiro Deus em relação a muitos homens que a gente tem ainda hoje. Mas ele próprio falava que ele não era o Deus, né? Ele era o caminho. Tipo assim, rapaz, escuta o que eu tô falando que você vai pra um lugar bom. Mas, né? Aí ele tá aí, ó. Eles não entenderam ainda, pai. E a gente não entendeu ainda mesmo. O povo tá fazendo muita merda por causa disso. Inclusive, quando eu falei naquela questão do tapa, você tem que entender o seguinte, que Jesus, ele não veio aqui pra você ensinar que você tem que ser submisso. Ó, o que falar nisso tem que obedecer. Não. Você tem que ser justo. Você não deve levar raiva, rancor, vingança pra dentro do túmulo. Certo? Você tem que entender como o ser humano é, saber que muita gente faz merda pra cagada. Ele deixou bem claro que as leis dos homens são lá, não vim aqui para atacar os governantes, as sociedades, nada. Ele veio atacar foram as religiões, ele veio trazer o outro reino. E para isso ele veio mostrar que você tem que ter energia. Rapaz, ele foi um cara que botou a cara no dedo de sacerdote. Ele foi um cara, bicho, que deu chicotada em geral dentro do templo, que tava fazendo merda dentro do templo. Isso aqui não é casa de comércio não, pô. Isso aqui é um centro de oração. Pá. Tira todo mundo daqui, meu irmão. Atitude, bora lá, ó. Ele veio mostrar que o bem tem que ser enérgico. Você tem que ter atitude. Se você for muito passivo e submisso, como formos todos educados, catequizados, vamos dizer assim, está errado. Aí é que o mal domina.
Aí é que os poderosos continuam no controle, e é assim que a sociedade está até hoje. Por quê? Porque o bem ainda é muito pacato. Ele não deve ser pacato. Ele deve ser justo, mas enérgico. Então, ao mesmo tempo que você vê um cara dando chicotada, você vê um cara lavando os pés dos convidados. Você vê um cara humilde, mas com energia. E deixando os religiosos da época, você vai pagar por isso, blá, blá, blá. Jesus, ele veio trazer a espada. Jesus veio trazer a discórdia. Jesus veio separar pais de filhos. O que é que você quer dizer com isso, Rodrigo? Jesus veio mostrar um novo mundo, um novo reino, uma forma nova de pensar, novos valores para a ascensão do espírito, novos valores para a evolução humana. Isso ia irritar muitos pais em relação a pensamentos de filhos ou vice-versa, e com isso causar separações. Ele veio trazer a discórdia. Muitas pessoas começaram a discordar umas das outras. Por quê? Porque as pessoas estão em momentos diferentes. Jesus veio trazer discórdia contra os poderosos daquela época, contra as religiões daquela época. Jesus não trouxe religião alguma. Jesus não deixou religião. Jesus deixou amor, deixou ensinamento. Ele veio mostrar que a igreja está dentro de cada um de nós. Que Deus está conectado diretamente com todos nós, que não precisa existir uma autoridade espiritual para isso. Ele veio salvar a gente, foi justamente fazendo isso. Mas quem dominou os pergaminhos, né, do livro de Eli, conhece o filme de Eli? Quem dominou os pergaminhos, mandou na bagaça e, com os conselhos que tiveram, disseram o que queriam, tá? Aí vem a questão das quatro possibilidades que nós conversamos. Qual é a real? Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não sei. Ponto final. Tá? Pra mim é a 4. Ou a 3. Talvez não mude muito, não. Talvez a modificação não tenha sido nem nesse corpo físico, enfim. Pode ser a 3 ou a 4, pra mim é indiferente. Aí se for um idoso, Rodrigo, vai mudar a sua vida? Nada. Não vai mudar em nada. Porque eu absorvo dessa figura de Jesus o quê? Faz alguma diferença pra você? Ele ter chegado aqui através de alguma dessas possibilidades? Vai afetar a obra dele? A lição que ele deixou aqui vai mudar? Você dizer, por exemplo, que Jesus era um extraterrestre, a consciência Jesus, o Cristo, a consciência crística, ela era extraterrestre? E aí então o Jesus extraterrestre reencarnou aqui como humano, como a figura de Jesus, para trazer uma grande lição. Isso muda alguma coisa? Impactaria Jesus chegar para você com a outra aparência, muito mais exótica? Você ia correr feito um louco? Eu acho que talvez eu iria também. Então, para mim, aí quando você vai na Bíblia, você vê as carruagens de fogo, Elias, o arrebatamento, o profeta que foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Você vai ver Enoque na Bíblia falar sobre a cidade flutuante de Jerusalém, com muitas luzinhas, aqui, os seres que desceram daquela cidade flutuante e que pareciam planar de tão suaves seus movimentos. E ele entrou nessa nave e descreveu aqueles grandes cristais com muitos cristais brilhando. Cara, olha o que Enoque falou, bicho. A narrativa, a construção dele. Então, minha opinião é o seguinte: Jesus foi um grande missionário, um grande enviado para este planeta para dar um upgrade em nossa sociedade, para trazer uma grande lição. E ele não veio sozinho. Ele sempre esteve amparado pelos seus guias, pelos seus conselheiros, seus amigos, sua família. E veio, na minha visão, constituir uma família aqui, deixou seu exemplar, seu exemplo e foi embora. Foi embora dessa dimensionalidade. Mas, na minha opinião, Jesus é o governador do planeta Terra, como essa figura que está aqui embaixo. Essa consciência, Jesus, é uma consciência, é um irmão mais velho, na minha opinião, que teve suas vidas aí passadas em outros sistemas solares, outras galáxias, muito mais evoluído do que nós, e que veio para esse cantinho aqui como um grande missionário para cuidar da humanidade. Quem sabe ele esteja envolvido desde talvez não da criação, mas do ser humano, mas da criação da nova humanidade, desse novo tipo de ser humano que a gente já viu que certamente
pode ter havido uma influência genética no passado por outras civilizações. Civilizações essas, como de repente, quando a gente fala de Anu, Enki, Enlil, dos Sumérios, pode ser que alguma personalidade dessas, que a gente chama de outro nome, tenha sido o próprio Jesus. Quando a gente fala de Osíris, Horus, algumas coisas no Egito, pode ser que alguma dessas personalidades tenha sido Jesus também. Quando a gente fala de Aristóteles, outras personalidades, um grande filósofo grego, pode ter sido que tenha sido também um Jesus de novo aqui, então a gente nunca vai saber exatamente, né? Mas a minha crença particular é que ele nunca saiu da Terra. Ele continua aqui, nos orientando, intercedendo por nós, nos governando, para trazer ao máximo da evolução e da despertar da consciência global, coletiva, tá? A gente sabe que a dinâmica aqui é bem complexa, a Terra não está em quarentena, sempre estão chegando consciências novas de diversos lugares, e o bom velhinho aí, gente boa demais, está guiando isso tudo. Agora eu vou compartilhar algo muito pessoal com vocês, muito pessoal mesmo. Já compartilhei uma vez, mas vou compartilhar de novo. Antes de eu passar o slide, eu vou contar um sonho que eu tive. Na verdade foi uma visualização. O que é isso, Rodrigo? Eu não estava completamente dormindo, mas eu estava tão concentrado, que eu não apaguei, mas eu fiquei me vendo em um local. Então eu me vi em um gramado. Era um gramado, o clima estava agradável, eu estava pisando na grama, tanto que aqui na grama, na minha esquerda, eu inclusive cheguei a ver poças d'água altamente cristalina. Longe eu via árvores, aqui na minha direita, não tão longe, já havia muitas árvores. Lá na frente tinha uma árvore, acho que com um balanço, até alguma coisa assim. E atrás tinha uma casa branca, grande, parecendo colonial, coisa de época. E aí eu fui andando em direção a essa árvore. Quando eu olhei para a direita, na direita eu vi aquele morro de grama. Lá em cima do morro não tinha nada. E o sol estava atrás desse morro. Devia ser umas 4:30 da tarde, alguma coisa assim. Aquele sol, já um pouco mais fraco, mas ainda bem claro, bem dia, estava atrás desse morro. Quando de repente veio uma nave imensa. Uma nave cinza, meio comprida. E essa nave veio lentamente e ficou, nivelada aí com o topo desse morro. Aí eu olhava para aquilo, como a nave ficou na frente do sol, deu para ver melhor a nave, mas ficou mais escuro. Nisso sobe uma porta e dentro de uma luminosidade eu vejo uma silhueta de uma pessoa. E essa silhueta começou a descer o morro. E o que é que eu fiz? Fui em direção a essa pessoa. Quando eu cheguei na metade do caminho, que ficou mais nítido do que eu estava vendo, eu vi um homem. Eu tenho 1,81 m. Esse homem deveria ter 1,80 m, 1,79 m, praticamente da minha altura. Os cabelos eram ondulados, não era mais ou menos até esse comprimento aqui. A barba era muito bem feita, de máquina, bem feitinha, bem baixinha, mas não era um barbão grande, era barba baixa, mas era um homem de barba. E estava vestindo um uniforme, era um uniforme numa cor cinza aperolado, tinha um certo brilho, certo? Um uniforme todo fechado, tinha alguma insígnia aqui que eu não lembro como é que era, e dos pés à cabeça esse uniforme. Quando chegou perto, que ele olhou pra mim, cara, ele tinha um sorriso. Ele tava sorrindo, ele fez um sorriso, mas um sorriso que me atingiu com um sentimento tão forte. Era um amor, cara. Era um amor tão forte que na hora ele não falou nada. Inclusive, ele não falou nada, já adiantando, no sonho inteiro, na visualização toda. Mas eu senti um amor tão forte e na minha mente eu pensei, caramba, é ele. Adiantei meu passo, ele sorriso, mas era um sorriso... Era um sorriso bem, bem forte, tipo assim, aí, cara, né? E me abraçou, cara. Toda vez que eu me concentro, se eu me concentrar mais um pouquinho aqui, eu vou chorar, cara, de tão forte que foi aquilo. Mas foi um sentimento de amor verdadeiro, amor puro, sem interesse, nada, amor puro, aquele amor fraternal, de pai, de mãe, sabe? Aquele amor muito além do que você imagina. E eu me abracei, eu senti aquela emoção, eu lembro que eu começava a chorar de alegria. Naquele momento, cara, o universo podia explodir. Eu tava bem, eu tava seguro, sabe? Era um negócio assim surreal.
Aí eu me afastei assim dele, eu emocionado, e ele com um sorrisão. Aí ele abraçou meu braço e me puxou em direção ao topo do morro. Então fomos subindo mais ou menos, sei lá, uns 15 metros, e eu ali só em êxtase. Eu não pensava nada, eu só olhava pra ele assim, e ele sorrindo, de boa, boaça, né? Aí eu fui andando, eu até pensei, caramba, será que ele vai fazer entrar ali na nave? Mas não, ele dobrou pra esquerda, chegou em cima do morro e foi pra esquerda. Quando chegou em cima do morro, que chegou pra esquerda, tinham três pessoas, três seres em pé, um ao lado do outro. Um tinha mais ou menos uns 2,5 metros de altura, braços e pernas muito magros, com a pele era um verde azulado, meio até metalizado não, tinha um certo brilho, era um verde mais pro azul. Os olhos eram inclinados e em formato de amêndoa, e a cor dos olhos eram dourados. Não vi nariz, não vi boca, não vi orelha, não vi nada. Com o mesmo uniforme que ele estava usando. Ao lado tinha um cara parecendo o Thor, cara bonitão, forte, meio musculoso, mais ou menos 2 metros de altura, parecendo aquele ator de Thor, cabelo comprido até o ombro, um humano bonitão. E o outro, para quem é da década de 80, assistiu Harry, Hóspede do Barulho, parecia um pé grande, só que mais ou menos 1,20 m, 1,5 m de altura, com o mesmo uniforme. E ele, esse cara, né, que na hora eu chamei de Jesus, e eu sabia que para mim ele era o meu Jesus. Ele abraçou meu braço, ele me orientou a passar na frente dos três. Aí eu passei na frente dos três. Jesus, vou chamar Jesus, sempre sorrindo, olhou, eu olhei também, e os três estavam parados sérios. O peludinho tinha mais simpatia no rosto, os outros estavam mais sérios, mais serenos, mais sérios. E aí eu só sinalizei, cumprimentei com a cabeça. E eu senti que vinha também um cumprimento deles, mas eu não via os movimentos. É estranho, eles ficaram parados, mas eu senti que eles retribuíram essa saudação. E aí Jesus foi e me puxou para descer o morro, né? Aí eu falei, então não vai ter nada de nave, nem me aproximei tanto dos três. Mas vi que todos estavam usando o mesmo uniforme. E naquele momento eu entendi, cara, Jesus está aqui cuidando dos seres humanos no planeta Terra, mas ele faz parte de algo muito maior, onde tem outras civilizações, inclusive humanas, não daqui da Terra, representadas ali tinham pelo menos 3 ali representações de civilizações diferentes, né? Então ele desceu comigo até a metade do morro e aí parou. Aí me abraçou, eu dei aquele abraço emotivo de novo, a emoção não parou em momento nenhum. Aí ele se afastou assim sorrindo, deu as costas e começou a subir o morro. Aí ele entrou na nave, ficou aquela silhueta, a porta fechou. Antes da nave sair, eu baixei a cabeça e olhei assim, poxa, ele vai embora, né? Ele vai embora. Aí deu um... Eu não fiquei triste, mas deu um saudosismo devido àquela explosão de alegria, de emoção que eu tive, né? Cara, na hora que eu viro, eu tomei um susto. Por quê? Porque na hora que eu viro, ele tava na minha frente e fez assim, ó. Risadinha danadinha dele. Fez uma risadinha assim, ó. E apontou pra mim e falou assim... E fez um gesto assim... Ele não falou nada, mas na minha cabeça eu entendi. Veio a ideia na minha cabeça. Eu nunca deixarei você. É tipo assim, eu sempre estarei ao seu lado. Me abraçou de novo, subiu e aí realmente a nave foi embora. Cara, me deu um conforto. Não tive mais saudosismo nem tristeza nenhuma. Fiquei de novo na alegria. Cara, que forte isso. E desci o morro. E quando eu desci o morro, tinha um grupo de pessoas lá embaixo. Todos com roupa branca, de mantinho branco, que é pra me zoar, que eu tô ligado. E quando eu cheguei, que eu vi, me ajoelhei de emoção, porque eu sabia que eu estava vendo os meus amigos que me acompanham, que carinhosamente eu chamo de mentores, né? Os coaches estão usando esse nome mentoria, estão ferrando até com esse nome, eu vou até mudar. Meus amigos aí, celestiais. Meus amigos da galáxia. Meus companheiros, não deixa de ser uma família. Aí tinham umas 10 pessoas, entre eles uma mulher que estava até deitada assim no chão, cabelo ruivo. Um cara tal, tinha um senhor também, tinha
tinha um mais jovem, uma senhora mais idosa, tinha uma galerinha. Aí me ajoelho no chão de emoção, eles me abraçaram, eu lembro de ter abraçado vários, depois eu sentei assim pra respirar do fôlego da emoção, na hora que eu sentei, eu lembro dela, minha mentora, chega assim do meu lado e fala assim, ó, tá com medo da gente não, é? Tipo assim, agora você vai ficar com medinho, vai correr, né? E pra mim, cara, foi uma experiência fantástica. E aí eu queria compartilhar com vocês, ó, a nave era muito parecida com esse modelo que eu achei na internet, né? E tá aí a figura do Jesus, não tinha capa, tá? Tinha um uniforme todo fechado, como eu expliquei, cinza, perolado, tal, um negócio assim. O C tinha uma cabeça nesse formato, não vi nariz, não vi essas ranhuras, essas dobras, não vi boca, ou então poderia ser muito discreta, e os olhos eram meio dourados, mas nessa mesma posição, nesse mesmo formato, e muito alto, muito magro. E todos eu senti serem muito de boa. O nórdico aí não tinha capa, tá? Mas era um cara bonitão, cabelo encaracolado. E o pé grande aí, que tinha uma feição muito parecida com essa. Era isso aí uniformizado com 1,5 m de altura, tá? E pra mim foi uma experiência fantástica. Aí você pergunta, quer dizer que você esteve com Jesus? Aí eu digo, eu sou muito mais crente do que a maioria dos crentes. Porque uma vez eu discutindo com as mulheres da igreja de Jesus, dos mormons, né? Foram na casa que eu tava lá, conversando, e aí elas mandaram ler um texto, aí falaram assim, o que é que você sentiu? Eu falei, bom, não senti nada, só um texto legal. Você não sentiu a presença de Deus? Eu falei, olha, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Você tá sentindo Jesus aqui? Ela, como assim? Ele tá aqui, ó. Aí eu fiz assim, ele tá aqui, ó. Você não tá vendo Jesus aqui, não? Como assim? Eu falei, pois é. Você tá tentando me converter para seguir a sua crença, sendo que você não crê nem na sua crença. Que bastam 2 pessoas falarem o nome dele, ele se faz presente. Pois é, ele tá aqui. E você não acredita nisso. Aí a conversa foi se encerrando, né? Elas não aguentaram a quantidade de perguntas que eu fiz. Então Jesus, para mim, é uma consciência que está conectada como todos nós estamos conectados. Então no momento que você mentaliza, você vai estar conectado a um parente seu que já está desencarnado, que está em outra dimensão, até mesmo entre nós aqui, na nossa dimensão, quando você mentaliza muito, sabe aquela coisa, você tá, caramba, pensando na pessoa, a pessoa te liga, aquela coincidência? Pois é, e Jesus não seria diferente. Ele não é um cara que eu só falo com a diretoria, chega no colégio, na escola Terra, que é a melhor analogia para a Terra, eu acho que é uma escola, só fala com o diretor, quem é o Papa, é o pastor ali, ó, líder da egrégora. Zorra de nada, muito pelo contrário. Se tem inferno, meu irmão, tá cheio de religioso, viu? Tá, ó, bombando lá. Eu acho que esse copo deve estar ficando invisível aí pra vocês, né? Mas enfim, então pra mim Jesus é um cara humilde e tá conectado a todos nós, tá? E eu não sou nada especial. E tá conectado a vocês também, enfim. Isso eu tô compartilhando a minha crença, tá? E vou compartilhar também um outro sonho que eu tive. Esse foi um sonho mesmo. Eu sonhei que eu estava na lateral de minha casa. Inclusive eu via minha mãe e minha esposa chorando. E tinha alguém comigo que esse alguém eu não via. Em momento nenhum eu vi, mas eu sabia que alguém estava comigo. E do lado da minha casa tinha uma nave pequena, do tamanho de um carro, comprida. Aberta, o cockpit. E eu sentei no banco de trás do cockpit. E alguém ia me guiar, sentou no banco da frente. Lembro desse cockpit fechar. E engraçado que quando eu olhava para trás do meu banco, tinha uma telinha que era até meio preto e branco a imagem. Era meio tons de verde, na verdade. Tipo um Game Boy antigo, mas com muita nitidez. E eu estava ali no painel vendo minha mãe e minha esposa. E o interessante é que elas estavam na lateral da nave, numa varanda, mas elas não estavam vendo a nave nem me vendo. Mas eu estava vendo e por esse painel eu entendia que poderia ver de onde eu estivesse. Show! A nave partia, eu não via nada. De repente eu me vi em pé, fora dessa mesma nave, aberta, ao meu jeito, em uma superfície metálica, parecendo metálico, parecendo um chão de ônibus, né, que tinha umas coisas para deixar... Não era lisinho, né? Dá atrito. A nave lá, eu acho que tinha até um capacete no banco da nave, alguma coisa assim. Quem estava comigo eu não via, mas eu sentia que tinha alguém comigo. E eu estava num local muito escuro, com luzes de rodapé,
pé direito devia ter uns 20 metros fácil, e era muito grande, e eu não conseguia ter consciência de qual era o tamanho daquele lugar que eu estava. Mas tinha um vidro na parede. E esse vidro na parede, quando eu me aproximava, eu via o espaço sideral, e aqui à direita tinha um planeta. Aí você me pergunta, era um planeta grande ou pequeno? Pô, meu irmão, você tá perto do planeta, você não sabe. Né? A coloração tinha uma coloração meio... Eu via um pouquinho de roxo, com mais um azul esverdeado, com alguns elementos roxo, rosa, naquela superfície, nas nuvens daquele planeta, né? Não sei que planeta é. E o espaço. Aí eu me aproximei. Nisso começaram a sair naves pequenas debaixo do vidro, assim, ó. Ou seja, certamente do local que eu estava. Diversas naves pequenas saindo e indo para a direita do vidro. Passando à direita desse planeta, de onde estava esse planeta, né? Aí várias naves subindo, indo, várias. Aí começaram também da esquerda, retilíneo assim, vim várias naves, todas as naves completamente diferentes. Do formato de uma para outra, né? E tome nave indo para a direita, e olhando, e eu sem entender. Nisso, quem estava comigo, uma voz falou na minha cabeça: eles irão acompanhar o mestre. Nisso, meu amigo, começa a vir umas naves maiores e vem uma nave gigante. E essa nave gigante passando, com outras naves muito grandes também passando, e outras muitas menores passando, e todas indo para a direita. E essa consciência falou que estavam indo acompanhar o mestre. E esse mestre é o próprio Jesus, né? Aqui eu veio em sentimento. Então, para esse sonho foi mais ou menos isso, ó. A nave gigantona era mais ou menos num formato assim, como essa daí de cima. A nave que eu estava era como essa do meio, se assemelha bastante com essa daí do meio. Ali a frota, ó, indo para algum local, muitas naves. E o vidro, vamos dizer assim, não é tão parecido com esse, por quê? Porque o vidro estava em uma parede que era reta e eu não via o final, que estava bem escuro o lugar, só estava claro ali no ambiente que eu estava e onde essa navezinha estava. Mas era essa ideia, eu vi um planeta na direita, através do vidro, e as naves todas passando, essa frota aí intergaláctica, onde o cara deixou bem claro que o comandante dessa frota aí é o próprio Jesus. Certo? E lembrando, quando a gente fala planeta Terra, a gente não fala só da superfície. A gente fala de elementos até internos e de diversas dimensões. Então dizem que Jesus ele comanda o planeta Terra em diversas dimensões. O negócio é mais complexo, tá? Tanto que dizem que essa vinda foi uma das vindas nessa dimensão. Mas que ele veio aqui, mais uma vez, que foi em outras dimensões do planeta Terra, com outros propósitos, com outros tipos de ensinamento, já em outro nível. Tanto que dizem que em uma zona mais complicada do que a nossa superfície, alegam que ele até realmente foi perseguido e até assassinado. Mas em outras camadas do planeta Terra, ele já não foi assassinado, ele já não foi perseguido, já foi um outro tipo de experiência. E que ele comanda essa zorra toda. Então o negócio é bem mais complicado. Ou seja, Jesus seria muito maior do que muita gente trata, né? Mas aqui foi um humano, como eu e você, nessa experiência. Mas a consciência, ó, outro nível. E aí, vamos para o Natal. Que hoje Natal é presente, é Papai Noel, vermelho, Coca-Cola, aquela coisa toda. Mas na verdade, a gente sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro, a gente não faz ideia de quando esse personagem nasceu, Jesus. Mas tá aí, ó, governador do planeta Terra, professor e tem um amor gigantesco por toda a humanidade. Tá? Então, ó, partiu o aniversário. Eu acho que Jesus é um cara muito alegre, é um cara fantástico, é a minha crença, é o que eu carrego dentro de mim, tá? É um cara que já teve vários nomes aqui na Terra, mas essa consciência, esse espírito que eu chamo de Jesus pela cultura, pela minha cultura, para mim é um cara fantástico. E vamos aproveitar o Natal para um momento de reflexão, pensar o que é que foi que ele deixou para a gente, para o ser humano, qual foi o legado dele, né? Então segue aí, ó, partiu o aniversário, botar nas redes sociais, aí o pessoal fica, Jesus vai voltar. Se ele voltasse hoje, de boaça, o que é que a galera ia querer fazer? Tirar foto com ele para botar no Instagram. Foto com o Messias, joinha, vamos Jesus, faz a dancinha. Bicho, eu tenho uma raiva dessa dancinha. Meu amigo, se eu vou para um lugar quentinho, é por causa dessa dancinha. Aí, ó, Jesus dando risada. Cara, eu tenho que continuar assistindo as outras temporadas do The Chosen, né? O Escolhido.
Cara, esse ator, bicho, parece que ele nasceu pra ser Jesus, meu irmão. É de um carisma. É o Jesus que eu vislumbro esse aí, tá? Então, mais uma imagem aí de Jesus, o seu grande aniversário, cultuado pela gente. E eu queria dizer o seguinte, que estamos dentro todos da ferramenta do universalismo, tá? Que é o que eu prego, entre aspas, que é o que eu promovo, que é o questionamento, que é o pensar, dentro dessa ferramenta fantástica que eu acho que é o universalismo, onde nós conhecemos que a nossa família ela é universal. Ela vai além do planeta Terra, ela vai além dessa dimensão. É tudo isso que a gente tem aqui e muito mais. Muito, muito mais mesmo. Então, Natal é renovação, é esperança. Faça todo dia um Natal em sua vida, tá? Traga essa reflexão para você, para sua família, e que vocês tenham sempre um fantástico Natal, como vocês tenham sempre um fantástico dia de muito aprendizado, muita sabedoria, muito crescimento, tá? Então, faça como esse cara aí, com esse incrível sorriso no rosto, com essa energia fantástica, e ame ao próximo como a si mesmo. Mas aí agora você vai ter um outro trabalho que é entender o que é amar. Que amar não é tão fácil de entender. Amar é muito mais complexo. Amar é um verbo bem complexo, tá? Não é aquela paixão, nem aquele amor de novela, ou nem aquele amor mimado de Instagram, tá? Falso, onde menino aí faz birra, mamãe deixa, tá? Amor, ó, é de chicotada, viu, maluco? Seja justo, seja nobre, seja um rei como esse cara realmente foi. E já que estamos falando de missionários, de universalismo, eu queria trazer ainda mais um pouquinho do humor que eu gosto de colocar e dizer que eu sou missionário da Igreja dos de Borra da Galáxia. E vou pedir agora sua doação. Olha a foto aí do missionário aí, ó, na Igreja dos de Borra da Galáxia. É a igreja que a gente vai cultuar o deboísmo. Conhece o deboísmo? Pois é. É o universalismo do deboísmo. Lá todo mundo, a gente trabalha, estuda para ser de boa, tá? Então, se você quer participar dessa igreja, deixe sua doação, ó. Senta o dedo aí no like. Compartilha com as pessoas. Eu tô preocupado com o like? Não vou mentir. Mas se compartilhar com outras pessoas pode ser bom. Por quê? Porque mais pessoas vão vir aqui para a iniciativa, para trazer mais conteúdo, trazer mais conhecimento, participar do grupo do WhatsApp. Isso vai enriquecer, vão me ensinar e eu agradeço de antemão por isso. Se você gostou, dá essa força, essa motivação, que não é uma motivação para mim, para a gente que está construindo esse projeto. E agradeço, sabe, de antemão o carinho. Até você que está agora me desejando, firmemente orando ao Todo-Poderoso para me colocar num lugar muito quentinho. Não tem problema. O que eu vou desejar a você é que você fique com Deus, que você cresça, que você evolua, que você aprenda cada vez mais sobre o universo, sobre você mesmo, que você tire o medo, supere os medos que, porventura, permeiam a sua mente, seu coração, e que você seja feliz. É isso que eu vou desejar a qualquer um. Aquele que gostou, que não gostou, enfim. Seja feliz, siga em paz, beleza? Então, se gostou, dá um ok aí. E, gente, fazer que nem a galera aí, ó. Aproveita para dar um print, ó. Figurinha. Valeu. Muito obrigado. Me desculpe por qualquer coisa. É o meu jeito de falar. Eu, de modo algum, estou desrespeitando a crença de ninguém. Eu acredito que nem todo mundo vai chegar até o final desse vídeo. Faz parte. Eu respeito o momento de cada um. Mas se você chegou, poxa, de verdade, muito obrigado pelo carinho. E vou deixar agora, no finalzinho, um abraço muito carinhoso para meu amigo Marcelo, de Mirassol, São Paulo. Participa aqui há anos aqui do grupo, do WhatsApp do Ciência Universalista. Se você quiser participar, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E ele que pediu muito, porque eu já fiz um vídeo falando sobre Jesus, mito ou verdade. E ele pediu, faz um remake. Fiz, Marcelão. Espero que você tenha gostado, tá? Gente, um grande abraço. Estamos no Facebook, Ciência Universalista. Estamos também no Instagram, que eu não uso, vou ser sincero, Ciência Universalista. Mas o Facebook eu uso. Eu vejo lá se vocês comentaram qualquer coisa, mas principalmente no WhatsApp, Telegram. Mas no WhatsApp eu estou ali, ó, diariamente tendo a possibilidade de conversar com vocês nesse projeto maravilhoso aqui, ó, que é o da Ciência Universalista, onde estamos desenvolvendo, terminando já a nossa Academia Universalista, onde não cobramos nada, tudo aqui é grátis, mas tudo aqui é muito sincero, tá? Então, gente, como eu sempre desejo a vocês, agora eu vou desejar também um Feliz Natal, vou mandar um tudo de bom para Jesus. Jesus, você é o cara, meu irmão, tamo junto, obrigado por tudo.
Vou desejar para vocês um ótimo dia, semana, ano, Natal. Que você seja muito feliz, que você tenha paz e que você fique com todos aqueles que vocês amam e que vocês aquele acreditam, que pode ser Jesus, Deus, Universo, Shiva, Buda, não importa o nome, ou até mesmo você que não acredita em zorra de nada, desejo a vocês que eles fiquem em paz, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e a gente se fala, tá bom? Forte abraço, gente. Fui!